Eu espero que estejam todos muito bem. Hoje eu vim gravar uma videoaula para a turma de EJA com o tema reciclagem. Exatamente. Esse é o tema da aula de hoje, reciclagem. E eu gostaria de propor um exercício. Eu gostaria que, ao ler essa palavra reciclagem, vocês pudessem puxar na memória de vocês, fazer um exercício mental. Que lembranças, o que vocês acham que é reciclagem, que memórias afetivas a gente tem com esse tema? É um tema distante, é um tema próximo? Já ouviram falar? Sabem o que é reciclagem? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Vou trazer um tema aqui, vou trazer o conceito para vocês. Mas eu gostaria, antes de eu trazer esse conceito, que vocês pudessem pensar sobre o que vocês acham que é, que memórias vocês têm a respeito desse tema. Eu vou dar 10 segundos, tá bom? E aí, fizeram esse exercício mental? Bem, eu trouxe aqui um conceito do que é reciclagem. Vou ler esse conceito para vocês e depois eu quero dialogar um pouco e que vocês possam, a partir desse conceito, fazer uma reflexão, uma análise sobre o que vocês pensaram, se é alguma coisa próxima a isso. Já que eu não vou ter o feedback de vocês, né? Se fosse presencial, a gente poderia falar um pouco sobre o que cada um achou. Então, o que é reciclagem? A reciclagem é um termo geralmente utilizado para designar o reaproveitamento de materiais beneficiados como matéria-prima para um novo produto. Então, a reciclagem, ela é o reaproveitamento de materiais que geram uma nova matéria para termos outro tipo de material. A gente precisa ter um cuidado quando a gente fala de reciclagem, porque às vezes a gente confunde reciclar com reutilizar. A diferença, ela é muito sutil, mas a gente precisa entender a sutileza dessas diferenças. Uma coisa está ligada à outra, mas tem uma diferença. Quando a gente fala de reutilizar, a gente não pode confundir com reciclar. Reutilizar um produto é a gente dar uma outra finalidade a um produto que está sendo usado. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho uma caneca que ela está sendo reutilizada como porta-incenso. Então aqui eu estou fazendo uma reutilização. É um material que está sendo utilizado para uma outra finalidade. Isso é reutilizar. A reciclagem, ela tem um processo de uma matéria que vai ser processada para virar outra matéria. Então essa é a diferença. É uma matéria-prima que passa por um processo e retorna para uma finalidade. Então eu não estou só reutilizando. Claro que a reutilização, ela faz parte de uma coisinha que eu vou falar mais à frente, que é a questão de sustentabilidade, que é um termo que eu vou explicar mais para frente. Agora eu queria só que vocês entendessem essa sutileza da diferença de reciclar e reutilizar. Perfeito?
Então agora vamos continuar aqui o nosso conceito. Quando a gente fala de no mundo, no meio ambiente, nós temos muitos materiais, né? E nós produzimos muito material, e esse material ele fica aí, né? Poluindo o nosso meio ambiente. Agora eu vou mostrar para vocês quais são os materiais que são recicláveis, né? Que tipo de material passa pelo processo de reciclagem. E eu tenho aqui os 4 principais, que são o papel, o metal, o vidro e o plástico. Aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Com relação ao papel, nós podemos destacar jornais, revistas, cadernos. Temos também papel de embrulho, embalagens de Tetra Pak. Essas embalagens são aquelas famosas caixinhas de suco, caixinha de creme de leite, leite condensado. Temos também caixas de papel e papelão. Mudando para metal, nós temos as latinhas de alumínio, né? Latinhas de refrigerante, cerveja. Temos também prego, aço, parafusos e arames e produtos de ferro, zinco e cobre, bronze, né? Em relação a vidro, nós temos as garrafas de água, garrafas de cerveja, temos frascos de conservas, né? Aqueles famosos potes de vidro. E plástico, nós temos as garrafas de refrigerante, as famosas garrafas PET, temos água, garrafas de água, brinquedos, potes, frascos de produtos. Então, todos esses materiais fazem parte do nosso cotidiano, né? Nós vamos ao supermercado e para comprar esses produtos e depois esse descarte. Como ele é feito esse descarte? Então, eu tenho certeza que quando a gente, lá voltando àquele exercício que a gente fez no início da aula, muitos devem ter pensado, quando houve o termo reciclagem, pensou nas pessoas, né, que trabalham, catadores, né, desses materiais na rua. Porque o processo de reciclagem, ele acontece de forma industrial, né? Existem empresas específicas e um maquinário que transforma todo esse material numa nova matéria-prima. Mas vamos pensar numa linha. Para esses produtos chegarem lá, tem aquela pessoa que talvez a gente conhece, que são os catadores, né? Catadores de latinha, né? Catadores de papelão, de garrafas, PET. Então essas pessoas elas desenvolvem um trabalho fundamental, porque elas precisam de sustento, né? Então elas acabam ganhando, né, para estar fazendo essa atividade. Sabemos que é uma atividade informal, né? Não é ligada à formalidade. Mas já nas empresas de reciclagem, vamos falar um pouquinho do conceito de sustentabilidade. Lembra que eu falei que a gente ia voltar nesse assunto? Sustentabilidade é garantir a utilização dos recursos que a gente tem agora, mas sem esgotar esses recursos. A gente precisa usar de modo responsável, garantindo que as gerações futuras elas também possam ter disponível esses recursos. Então, a sustentabilidade é usar com responsabilidade, garantindo que no futuro que não acabe, que tenha no futuro. E eu vou trazer um conceito dos 5 R's da sustentabilidade em prol de um consumo responsável. Quando eu falo de consumo responsável, é porque nós, como indivíduos, temos uma responsabilidade também, né? Nós temos que pensar que a gente não pode usar coisas a nível de esgotar. Então a gente precisa ter esse compromisso com a sustentabilidade.
O primeiro R é o de reduzir. Reduzir o consumismo. Reduzir o consumo, evitar desperdícios e optar por itens que tenham maior durabilidade. Ainda que esses produtos sejam um pouco mais caros. Um exemplo que eu posso trazer para vocês é a questão dos canudos de plástico. Né? Hoje existe uma política de a gente não estar usando os canudos de plástico. Então a gente substituiu eles por canudos de papel. Por quê? Porque o papel, diferentemente do plástico, o papel ele tem ele é 3 meses, né, a decomposição dele. Então a gente teria melhor do que o plástico, que demora muito tempo para ser, né, para sumir, para se desfazer. Mas a gente pode ir além. Hoje também existem os canudos de alumínio. Aí vocês podem estar pensando, professor, mas o canudo de alumínio, o alumínio também é um material que demora muito. Sim, mas pensa que você ter um canudo de alumínio que você usa, lava e retorna a reutilizar, o impacto é muito menor, né? Então a gente precisa fazer algumas mudanças, se adequar para estar trazendo essa responsabilidade para a gente. Então, olha só, aqui eu vou trazer algumas diquinhas que a gente pode estar fazendo. Imprimir frente e verso do papel, da folha de papel, porque aí a gente está economizando. Fazer trocas de livros e roupas entre amigos e família, né? Então, comprou uma roupa, doa outra. Livro, podemos estar lendo e passando esse material, entendeu? Então a gente pode estar fazendo algumas coisas. Lâmpadas mais econômicas, pilhas recarregáveis, embalagens retornáveis e garrafas e canecas de plástico que podem ser utilizadas com outra função. Eu vou trazer novamente o exemplo que eu trouxe lá no início da aula. Essa caneca minha aqui, ela quebrou a alça. Eu teria dificuldade de estar usando ela como, né, para tomar um café, beber uma água. Então eu reutilizei ela para porta, poderia ser porta-caneta, aqui está para porta-incenso. Então são coisas que a gente pode estar fazendo que parecem ações pequenas, mas que geram impacto, tá bom? Então o primeiro R, reduzir, que é em relação ao consumo. Agora tem um aqui muito legal, que é o repensar. Repensar, consumir produtos de modo responsável. A gente vai trazer um conceito aqui da educação financeira, vai roubar essa lição, que é sobre, antes de consumir um produto, a gente deve pensar se a gente realmente precisa. Será que eu preciso comprar isso? Né? A gente usa isso muito, né, para não comprar muitas coisas. Então a gente pode trazer isso também. Repensar algumas coisas. Outro R é o reaproveitar. Reaproveitamento de materiais. Então, reaproveitar produtos significa dar uma nova utilidade. Então, potes de vidro viram recipientes para guardar alimentos. Caixas de sapato viram organizadores dentro do guarda-roupa. Sacolas de supermercado podem ser porta-lixo. E garrafas de vidro podem ser usadas como vasos para plantas. Então, o reaproveitamento. Reciclar. Tudo que a gente já falou hoje, né? A reciclagem, né, ela passa por um produto industrial, por um processo industrial. E ela tem muitos impactos. Então, a gente precisa ter um cuidado de saber se as empresas elas têm essa preocupação, né? Tenha sempre cuidado de comprar produtos que podem ser reciclados. E
aqui também vem o termo da coleta seletiva. Eu em casa aqui, você na sua casa, a gente pode contribuir individualmente, né? Separando lixos. A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Eu vou ensinar algumas coisas com relação a separar o lixo. Então, reciclar é preciso. E o último R é o recusar. Recuse produtos que prejudicam o meio ambiente. Como consumidor, nós somos responsáveis pela preservação, mas as empresas, elas também precisam ter essa preocupação, né? Hoje as empresas, elas precisam ter um selo verde, que é de uma responsabilidade ter esse compromisso também, né? Imagina aquela empresa que não liga para isso, que descarta materiais de forma errada. A gente não pode se a gente deixa de comprar e reduz o consumo dessas empresas, elas vão sentir um impacto também referente a isso, tá? Então esses foram os 5 R's da sustentabilidade, né, em prol de uma sustentabilidade, de melhorarmos a questão do meio ambiente. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o descarte, né? A gente definiu que algumas cores podem ajudar a nossa separação de lixo. Então, em casa, vocês podem, eu quero propor essa atividade para vocês. Eu produzi aqui caixas, né? Aqui de papelão. Encapei aqui direitinho. E esse aqui é o selo da sustentabilidade. Vê que ele tem, ó, são setinhas que dão a entender do giro, do reaproveitamento. Então, cada cor simboliza um material, tá? Então, ó, o amarelo é o metal. Então, em casa, a gente pode produzir, ó, o azul já é o papel, tá? Então, cada cor, ela simboliza um tipo. Então, isso a gente pode ajudar. Vocês devem ter visto nas escolas, em empresas, já tem essas lixeiras onde a gente pode estar jogando esses papéis. Porque aí depois aqui já sabe que no amarelo só vai ter metal, no azul só vai ter o papel. Aí aqui eu trouxe outra também, ó. A verde, que é em relação ao vidro. E a nossa vermelha, que é em relação ao plástico. Então o desafio da nossa aula hoje é a gente estar produzindo isso. E quando vocês veem as lixeirinhas, a gente sempre está se preocupando em jogar. Se eu tô com plástico, eu jogo nessa daqui, na vermelha. Entendeu? O papel no azul. Isso ajuda muito, tá? Aí eu trouxe também aqui um cartaz, eu produzi. Vamos ver se vai sair direitinho no vídeo. Que é o cartaz da coleta seletiva. Então aqui fica mais fácil de vocês estarem visualizando, ó. O plástico na lixeirinha vermelha. Na lixeira azul, papel. Esse aqui é um copo de papel. E temos um papel aqui atrás. Vidro na verde. Metal, as latinhas, na amarela. E tem uma que eu não tinha falado antes, que é a marrom. Que são os materiais orgânicos. Que são materiais que se decompõem com facilidade, né? Que aqui no caso são as folhas. Olha que legal. Então, eu produzi isso para facilitar o entendimento de vocês, tá ok? Então, gente, eu queria, mediante a nossa aula, eu queria propor uma atividade para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui o meu papel. Olha, atividades. Eu queria que a gente produzisse, ó,
no caderno de vocês aí em casa, eu queria que vocês fizessem uma lista de materiais. Vocês vão colocar lá na lixeira do plástico, lista de materiais que a gente pode descartar nessa lixeira, na lixeira orgânica, na lixeira de metal. Então vocês façam essas listas para a gente estar pensando que materiais a gente pode estar descartando, né? Então no plástico, garrafas PET, embalagens de plástico, né, saquinho de arroz, de feijão, dos alimentos, tá bom? Aí vocês façam essa lista como atividade de exercício. Uma atividade 2, eu queria que a gente pudesse também pensar em produzir algum material a partir de reciclagem. Então eu vou mostrar aqui alguns materiais que a gente pode estar diminuindo os impactos, né? Eu vou mostrar aqui garrafas PET. Será que eu posso reaproveitar isso para fazer uma outra coisa? Então eu vou dar os exemplos, vocês podem produzir isso em casa. E o desafio é que a gente possa passar, a partir de agora que a gente já aprendeu que existem as lixeirinhas de cada cor, a gente possa estar fazendo em casa. Vamos fazer esse desafio durante uma semana? De separar o nosso lixo? Vamos pensar de poder fazer isso? Eu sei que às vezes alguns podem ter dificuldade de arrumar uma caixa, mas então pega uma sacola plástica mesmo e coloca lá, sacola de papel, sacola, entendeu? Alguma pra gente estar separando o nosso lixo. E eu trouxe aqui algumas coisas, obras feitas com material reciclado, ó. Obras com material reciclado. Aí eu vou mostrar para vocês algumas imagens. Olha só que legal, gente. Aqui são um jardim vertical com garrafa PET que virou vasinhos de planta. Então pode fazer horta, fica muito legal e tá lindo, né, gente? Olha esse que espetáculo. Galões de água que poderiam ser descartáveis e furou, rachou e fez esse lindo. Olha que legal, gente. Isso aqui num canteiro nosso, bonito na nossa casa. Agora aqui, olha outro. Pneu, gente. Olha só. Diz que não tem o que fazer com aquele pneu. Tá lá com água parada. A gente tem que estar preocupado com o dengue. Olha só esses puffs lindos. Essa mesinha. Olha que espetáculo. Aqui agora também do vidro. Olha, gente, o processo, né, da reciclagem do vidro, né, que é aquele derrete, né, em uma temperatura super alta para virar garrafas novas, mas também, ó, a gente pode estar dando uma utilidade nova aqui, ó, decorar garrafas e botar na nossa casa, fica muito lindo. E aqui eu trouxe um exemplo do papel, né? Se juntou os papéis e esse papel gerou, né, o processo industrial, um novo papel. Não sei se vocês já viram o papel reciclável. Ele é um pouquinho mais escuro porque ele tem, né, aquela mistura, né, toda do processo do papel, tá? Muito legal. E eu também quero mostrar para vocês ações desenvolvidas agora no nosso município, né? A gente mora em Magé e existe lá na Piedade, no bairro da Piedade, um senhor que, cansado de ter aquela praia muito poluída, cheio de lixo, ele pensou que poderia usar aquelas garrafas para uma utilidade melhor. E ele fez, gente, uma casa utilizando ao lugar do tijolo garrafas PET. Muito interessante. Eu já tive a oportunidade de estar lá presente, vi, né? Já teve várias reportagens, vocês podem procurar na internet, no YouTube tem. E
é interessantíssimo. Essa casa com garrafa PET. Lá na Praia da Piedade, aqui no município de Magé. Aqui também algumas imagens de... Aqui no nosso município nós temos algumas empresas, né, que cuidam da forma industrial, né, desse processo. Então, os caminhões chegam lá recolhendo, isso aqui é o de papelão, e lá dentro da empresa eles fazem um processo industrial, transformando isso numa nova matéria-prima. Aqui eu tenho, de acordo com os entregadores, né, a separação de plástico que vai gerar uma nova matéria-prima. Tá ok? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido. Eu estou disponível, né, pra gente aquele segundo momento que a gente vai tirar dúvidas. E eu queria agradecer, tá bom? E que vocês possam ter, essa aula possa ter esclarecido e que a gente, a partir disso que a gente aprendeu, possamos ter agora uma mentalidade mais consciente, né? E como um indivíduo, como a gente vai tratar esse lixo e descartar, tá ok? Obrigado!